Hoje pediram que eu falasse um pouquinho de hidrogênio verde, as perspectivas do hidrogênio verde, né? O nosso futuro, como isso vai influenciar o nosso futuro. Então, eu aceitei esse desafio. Esse título, vocês podem ver, é um título bastante longo, né? Mas esse título não foi eu que fiz, não. Eu gosto de fazer títulos muito curtos nas minhas palestras. Mas é um título interessante porque tem um englobamento muito amplo do que nós vamos falar aqui. Só fazendo uma apresentação rápida, eu sou um professor de uma universidade, como aqui em São Carlos tem muitos, né? Eu sou um professor titular, já estou no top da carreira. E também eu sou um professor do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. A gente trabalha com hidrogênio e com células a combustíveis desde no século passado, do início dos anos 80. Então nós temos aí mais de 40 anos, né, de experiência nessas áreas. No passado, existia muito interesse no hidrogênio, mas o foco era totalmente diferente. O nosso país era um país que tinha uma matriz hidrelétrica muito bem estabelecida, e aquela matriz hidrelétrica, ela tinha suporte para todo o fornecimento de energia elétrica do país. Inclusive, em horários de baixa demanda, comportas tinham que ser abertas, porque não adiantava produzir tanta eletricidade, porque não tinha mercado para consumir. Hoje em dia, a nossa realidade é um pouco diferente. A nossa realidade, nós temos as hidrelétricas aí, elas estão funcionando ao máximo de potência, né? Então, nós trabalhamos lá atrás com hidrogênio, que era para aproveitar o excesso de energia que poderia ser produzido, gerar hidrogênio para depois, no horário de alta demanda, esse hidrogênio, através de um dispositivo que se chama célula combustível, ele pudesse gerar eletricidade. Bem, hoje nós vamos falar um assunto um pouquinho diferente. Eu vou começar a mostrar a situação que quando a civilização, estou falando aí de 15 mil anos atrás, que isso não é nada, isso é ontem, considerando a idade geológica da Terra, que é da ordem de 4,5 bilhões de anos, né? Então isso não é nada, 10 mil anos atrás, né? Quando nós chegamos, nós encontramos um planeta totalmente limpo e 100% ecologicamente equilibrado. Bem, o homem começou a desenvolver, a instrumentalizar a agricultura, isso aí há 10, 15 mil anos atrás. Então aí começou um certo movimento, né, que começou a poluir o nosso planeta. E se nós não tomarmos cuidado, né, no futuro nós vamos ter um planeta que vai ser inabitável, pelo menos para a civilização que nós conhecemos atualmente, e que não vai servir para mais nada. E isso está sendo acelerado de uma forma muito grande. Então, a Terra, nosso planeta Terra, ele tem uma camada fértil muito fina, e essa camada fértil está sendo destruída. E essa camada fértil, ela é muito frágil, facilmente de ser destruída. Então, com muita facilidade, nós vamos ter um planeta aí que nós não vamos mais conseguir conviver nele. E nós temos que tomar medidas para que isso não ocorra, né? Então, existem várias frentes, né? Por exemplo, primeiro tem que ser contida, né, essa destruição. Destruição, quando eu falo, a destruição das nossas florestas, a destruição dos nossos sistemas ecológicos, como os rios, os mares, o ar, o solo, o que seja, evitando o uso dos combustíveis fósseis.
E, infelizmente, hoje, nós estamos muito fundamentados nos combustíveis fósseis. Não só no setor veicular, no setor de transporte, mas também nós estamos muito dependente dos combustíveis fósseis nas atividades industriais. Então, isso daí tem que ser, de uma certa forma, minimizado. O ideal seria ser totalmente extinto, né? E começamos a buscar rotas para produzir combustíveis que são mais verdes, né? Então, essas rotas têm que buscar combustíveis que são renováveis. No caso dos combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Então, hoje o que é feito? Se faz lá no subsolo, se retira o petróleo. Esse petróleo, ele é altamente rico em carbono. Esse carbono, quando se queima esse petróleo, se joga na atmosfera de uma forma líquida o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é um dos vilões, né, do efeito do aquecimento global, e que nós já estamos começando a sentir esses efeitos, né? Vocês veem aí uma mudança total, né, no regime, né, nos períodos, né, em que a gente tem as diferentes estações. Nós não temos mais estações muito bem definidas, e do jeito que se continuar, isso vai cada vez se complicando mais. Bem, eu queria falar rapidamente, né, no cenário do petróleo. Então, vocês veem aí que a produção atual de petróleo é da ordem... Aqui nós não estamos... É muito fraquinho o meu laser aqui, esse laser. É da ordem de 91 milhões de barris por dia. Esses 91 milhões de barris por dia, eles geram aí da ordem de 22 milhões de toneladas, veja bem, de dióxido de carbono por dia. É isso que está sendo jogado na atmosfera diariamente. Nos dias atuais, nós estamos falando aí em mais de 20 milhões de toneladas de monóxido de carbono por dia. É muita coisa. Esse planeta não vai suportar isso por muito tempo. O cenário futuro, eu peguei uma estatística aí da OPEP, e no ano de 2045, a produção de petróleo, ela vai ser um pouquinho maior, vai ser da ordem de 106 milhões de barris de petróleo por dia, e só no setor veicular, no setor de transporte, vai ser emitido 26,5 milhões de toneladas de CO2 por dia. Vocês veem que tem uma tendência em aumentar. É um aumento, com o passar dos anos, dessa quantidade desses gases do efeito estufa, né? Bem, os principais derivados do petróleo, vocês podem ver aí, vocês já conhecem, né? É a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito, tem também a parte de lubrificantes, querosene muito usado na aviação, os plásticos, os asfaltos, né? E vários desses aí, como a gasolina, o óleo diesel, o gás, eles são queimados. Então, uma vez que ele é queimado, ele gera o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai para a atmosfera. Então, nós temos que tentar cortar esse ciclo. Bem, vamos falar um pouquinho do cenário brasileiro. O cenário brasileiro ele é bastante otimista. A nossa matriz energética, estou falando da energia elétrica, ela é da ordem de 190 gigawatts. Então, é uma matriz muito grande. E apenas da ordem de 17% dela vem de combustíveis fósseis. Principalmente, né, nas usinas termoelétricas. Quando nós temos níveis muito baixos de água nos reservatórios, né, das hidrelétricas, aí as termoelétricas começam a compensar, gerando eletricidade pela queima, né, de derivados de petróleo.
Então, mas só 17% da nossa matriz, ela é baseada em combustíveis fósseis, da nossa matriz de eletricidade. Mas, por outro lado, né, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores matrizes, né, renovável e não poluente do mundo. Ou seja, nós temos aí as hidrelétricas, que corresponde aí a quase 54% da matriz energética de produção de eletricidade. Nós temos aí a parte de eólica. A parte de eólica hoje é a segunda mais importante fonte de matriz de eletricidade do país e é da ordem de 13%. A biomassa é da ordem de 12%. A fotovoltaica, ela já foi bastante importante, a percentual dela já foi bastante grande, mas hoje, não que ela decresceu, é que as outras cresceram muito, né? Hoje ela está na ordem de 4%, mas com uma tendência muito grande de aumentar. Então quer dizer que o país é um país muito vantajoso em termos de fontes renováveis e não poluentes, né? Então, uma das estratégias é tentar manter isso daí e tentar liquidar de uma vez por todas, né? No nosso país nós temos um cenário muito favorável a isso, liquidar por todo, completamente, as fontes que são poluentes. Ou seja, as fontes que jogam de forma líquida o dióxido de carbono no ar. Bem, eu vou falar um pouquinho só do hidrogênio verde, vou começar a falar de hidrogênio verde. Então, nós temos que buscar soluções, né, para fazer com que haja uma substituição da nossa matriz energética, e um dos candidatos é o hidrogênio verde. E com isso daí nós conseguimos evitar a emissão do dióxido de carbono na atmosfera. Bem, o hidrogênio, por que o hidrogênio? Usar o hidrogênio? O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, inclusive na Terra, é um dos elementos mais abundantes também no nosso planeta Terra. Então, nós temos um cenário muito favorável no nosso planeta de utilização do hidrogênio. O hidrogênio, ele se encontra na água, na molécula de água, né? Todos conhecem uma molécula que é conhecida aí, H2O. Então, o hidrogênio está presente lá na forma desse H da água. E está presente também em outras fontes. Veja bem, no hidrogênio verde, normalmente ele é produzido de várias formas. No Brasil, atualmente o hidrogênio, ele é produzido, infelizmente, 96% do hidrogênio consumido no nosso país, principalmente pelas indústrias, ele é muito utilizado em vários tipos de indústria, nas indústrias de hidrogenação de gordura, na indústria metalúrgica e muitas outras, né? 96% dele vem da queima de combustíveis fósseis, de reforma de combustíveis fósseis. Então, nós estamos tentando buscar um caminho, né, de buscar um hidrogênio que é chamado de hidrogênio verde, ou seja, evitar totalmente a queima de combustíveis fósseis, ou a reforma de combustíveis fósseis, nós chamamos de reforma química de um combustível fóssil, nós podemos gerar hidrogênio. Mas temos que evitar isso, porque também junto com o hidrogênio, quando se faz a reforma, ele também gera muito CO2, monóxido de carbono. Então, o hidrogênio verde, ele tem rotas de ser obtido por meios totalmente verdes, sem poluição nenhuma do meio ambiente e sem evitar que se forme o dióxido de carbono. Então, o hidrogênio, a gente considera ele como sendo a espinha dorsal, né, para a nossa substituição dos combustíveis fósseis na cadeia de produção de combustíveis. Bem, eu vou falar rapidamente, como aqui nós estamos falando mais do setor de transporte, setor veicular,
Eu vou falar rapidamente de uma pequena experiência, né, que nós vivenciamos aqui no Brasil recentemente. Tanto a Toyota, a Honda também, não estou fazendo propaganda nem da Toyota nem da Honda, só estou dizendo que as duas, elas já têm carros movidos a hidrogênio. E a Toyota, ela trouxe 2 veículos para o Brasil, não faz muito tempo, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro desse ano, e para fazer demonstração. Esse carro já está sendo implantado na Califórnia, nos Estados Unidos. E chegou aqui no Brasil, eles foram tentar fazer essa demonstração, não existia hidrogênio. Não tinha como abastecer esse carro com hidrogênio. Veja bem, esse hidrogênio nesse veículo, no Toyota Mirai, que também tem o Honda Challenger, que também é a mesma tecnologia, esse hidrogênio, ele é armazenado dentro de tanques que estão dentro desse carro. Então, ele precisa ser abastecido com hidrogênio. É como a gente vai num posto, né, de abastecimento, enche o nosso carro aí, o tanque do carro de etanol, ou carro com gasolina, ou um caminhão com diesel, né, e saímos rodando. Esse carro é semelhante, só que ele é abastecido com hidrogênio. Esse abastecimento de hidrogênio, uma bomba de abastecimento de hidrogênio, ela é mais cara que o valor de um posto de abastecimento. Ou seja, ela custa da ordem de R$2 milhões hoje. Por quê? Porque ela não é feita em produção. Ela é feita uma a uma, e isso encarece muito o processo. Um carro desse aí, o preço dele começa da ordem de $50 mil. É um carro que, para a nossa realidade, ele está um pouco fora. Ou seja, um carro de R$250 mil. A nossa população, nós precisamos ter carro muito mais barato. Apesar que o carro mais barato do Brasil, ele está aí na faixa de R$70, R$80 mil. Então, um carro desse não é acessível à nossa população de maneira geral. Mas também esse carro não é feito em escala industrial. Então, esse carro aí, ele na realidade, eu só vou mostrar aqui uma foto desse carro. Internamente, vocês veem que tem 2 tanques grandes amarelo. Esses tanques são tanques de hidrogênio. Esse hidrogênio é misturado com o oxigênio que vem do próprio ar, num sistema que se chama célula combustível, que está ali próximo do porta-mala dele. Ali é gerado eletricidade. Essa eletricidade, ela vai para aquele motor que está no capô do carro, é um motor elétrico, e esse carro anda. Ou seja, ele é um carro elétrico, só que movido a hidrogênio. Então, ele não é um motor de combustão de hidrogênio. E qual é a vantagem de fazer isso, em vez de colocar um motor a combustão de hidrogênio? Então, poderia tirar, por exemplo, o etanol ou a gasolina de um veículo, ou diesel, e colocar hidrogênio direto e queimar no motor. O problema é que na queima do combustível, qualquer queima de qualquer combustível, ele está limitado por um ciclo termodinâmico que chama ciclo de Carnot. Então, quando a gente sai com o nosso veículo aí na rua, seja ele a gasolina, seja ele a diesel, seja ele a etanol, só 25% da energia gerada durante a queima é utilizada pelo carro. O resto é na forma de barulho, é na forma de calor, é perdida uma quantidade de energia muito grande. Ao passo que o motor elétrico, todo esse sistema aí que tem desse carro, ele tem uma eficiência acima de 85%. Então, essa é a grande vantagem do hidrogênio nessa situação, né? Bem, aqui tem um desenho que eu peguei. Nós trabalhamos com células a combustíveis. As células a combustíveis são dispositivos que combinam, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, gera água e mais eletricidade. Então, num carro com célula a combustível, no escapamento sai água, não polui nada. E também gera eletricidade, com uma eficiência de rodar esse carro com 85%, e não com 25%, como é um carro com motor a combustão, né? Aí é só um desenho de uma célula a combustível, né? Lá do nosso laboratório. Ela é uma célula pequena, mas aqui tem um desenho como ela é por dentro. E o mais importante nessa célula é o que está mostrado aí. Esse é o coração dessa célula.
é uma membrana, vocês estão vendo que parece que tem uma membrana plástica, né? É um plástico, é um polímero, e em cima desse plástico tem grudado um material que a gente chama de catalisador. É esse material que faz o hidrogênio combinar com o oxigênio e gerar água e mais eletricidade. Então, de um lado dessa membrana tem um catalisador que gera o polo positivo dessa célula. Do outro lado também tem um catalisador que gera o polo negativo. Então, num lado, o hidrogênio ele é oxidado para a água, por exemplo. Do outro lado, o oxigênio do ar também vai para a água. Então, nós formamos água no sistema e circula-se elétrons por esse sistema, como numa bateria. Se eu tiver tempo, depois eu vou explicar rapidamente os problemas de um carro elétrico a bateria. Aí tem uma célula a hidrogênio, né? Uma célula já de um porte grande, que seria uma célula de 250 quilowatts, de watts, que já ela consegue rodar um carro com uma célula dessa. Mas o nosso propósito aqui, esse carro ele é dependente de hidrogênio. E, como eu disse, você ter hidrogênio num posto de abastecimento é muito caro. Outro problema que tem nesse carro, há uns 3 anos atrás, eu passei pelo Japão, me chamaram lá para dar uma palestra, e eu andei nesse carro, exatamente nesse que está aí, esse Mirai, e esse carro é muito bom, tem um desempenho muito bom. Só que ele tem um pequeno problema, ele é um carro grande, ele é um pouco maior que um Toyota Corolla, mas o espaço interno dele é meio limitado por causa do tamanho dos tanques. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é gerar o hidrogênio, em vez de gerar o hidrogênio e armazenar em tanques, é gerar o hidrogênio a bordo do carro. E nós vamos eliminar aqueles tanques, né? Então, aqui tem um sisteminha de eletrólise, é muito simples, todo mundo acho que já conhece, né? Eu vou tentar evitar ao máximo a linguagem técnica aqui científica, né? Porque é uma plateia muito diversa. Não quero entrar nos detalhes, mas quando a gente faz a eletrólise da água, então a gente tem um eletrodo positivo, um eletrodo negativo, aplica-se uma diferença de potencial. Se esses eletrodos estiverem imersos numa solução de água, então ele gera hidrogênio no polo negativo e oxigênio no polo positivo. E se essa eletricidade que nós estamos aplicando nesse sistema para decompor a água, se ela vier de fontes de energia eólica, se ela vier de fontes de energia fotovoltaica, se elas vier de fontes de energia, por exemplo, hidrelétrica e mesmo nuclear, ele é considerado um hidrogênio verde. Nós estamos produzindo hidrogênio sem precisar usar combustíveis fósseis. Então, essa é uma forma de gerar hidrogênio verde. Agora, existe uma outra forma também de gerar hidrogênio verde, que é por um sistema que nós chamamos reforma eletroquímica de derivados da biomassa. Por exemplo, de etanol, fazer uma reforma eletroquímica de etanol. Isso daí é uma novidade. Isso aí nós começamos a fazer agora, recentemente. Nós temos aí um certo reconhecimento mundial nessa área. Então, vocês veem que aqui, do meu lado direito, né, tem uma célula combustível. Essa célula combustível não é uma célula de hidrogênio e oxigênio, mas sim uma célula de etanol e oxigênio. Nós já trabalhamos com essa célula desde o início dos anos 2000, há mais de 20 anos, e ela ainda está em desenvolvimento. Ela é muito difícil de ser desenvolvida. Senão, uma das soluções seria muito simples: tirar aquela célula de hidrogênio de um carro e colocar uma célula de etanol. Você só ia no posto, abastecia com etanol, o carro saía andando com uma célula de etanol. Mas acontece, né, que essa célula é muito difícil de ser feita. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a tecnologia de uma célula combustível. Lá do outro lado, do meu lado esquerdo, lá tem uma célula eletrolítica de eletrólise da água. Nós pegamos um pedaço da célula de hidrogênio, que está marcado em vermelho, pegamos um pedaço da célula de eletrólise e combinamos as duas. E isso daí gera o que nós chamamos de uma célula de reforma eletroquímica de hidrogênio.
Então nós conseguimos gerar hidrogênio. Vocês estão vendo que essa última reação aí embaixo, aquela molécula que é C2H5OH, aquilo é etanol. Então nós pegamos etanol, reagimos com água nesse sistema e nós geramos hidrogênio. Gera CO2 também. Só que esse CO2 é cíclico, ele não é um CO2 como nós pegamos derivado de petróleo. Nós tiramos lá do subsolo da Terra e jogamos ele na atmosfera na forma de CO2. Esse daí está na atmosfera e nós não conseguimos tirar mais. Esse CO2 aqui, uma quantidade equivalente desse CO2, quando a gente faz essa reforma do etanol, ele é cíclico e ele volta para o sistema para crescer a planta pela fotossíntese. Então nós não estamos gerando CO2 de forma líquida no ambiente. Então esse sistema ele é muito conveniente e também é uma forma que nós chamamos de gerar hidrogênio verde. E essa célula aí, essa célula de hidrogênio verde, ela pode ser colocada num carro. Qual é a vantagem dela em vez de usar uma célula de eletrólise? Aqui tem um gráfico, eu não quero entrar em detalhes, aí em minúcias desse gráfico, né? Mas se vocês olharem bem próximo desse eixo vertical aqui, tem uma curva verde. Essa curva é a curva de produção de hidrogênio. E tem uma curva azul, uma curva preta, desculpa, que está até escrito de azul lá na frente, que é a curva do oxigênio. Então, para gerar na eletrólise hidrogênio e oxigênio, vocês veem aí, para ter uma corrente de aplicação tecnológica de 1 ampere por centímetro quadrado, nós temos que aplicar 2 volts. Por outro lado, na célula de reforma eletroquímica, vocês veem aquela curva vermelha, aquela é a curva do etanol. Então, aquela curva para você conseguir correntes também de 1 ampere por centímetro quadrado, que são correntes de aplicação tecnológica, nós temos que aplicar só 0,6, 0,7 volts. 1/3 do potencial para uma célula de eletrólise. Ou seja, o hidrogênio verde obtido por uma célula de reforma eletroquímica, ele é muito mais barato do que o hidrogênio verde, né? Obtido pela eletrólise da água. Bem, aqui tem o desenho de uma dessas células que faz essa mágica, né? Se alguém um dia tiver uma curiosidade, nós podemos ir lá no laboratório ver que é uma célula combustível. Ver. Nosso laboratório sempre está de portas abertas, né? E aqui tem uma pequena célula, um desenho dela. Ela é muito parecida com uma célula combustível. De um lado ela é alimentada com água, do outro lado com etanol, e ela produz hidrogênio. Então é uma célula desse tipo que nós pretendemos colocar num carro. Eu também não vou entrar em detalhe, mas só para vocês terem noção, os materiais que nós já temos desenvolvido, um deles que tem funcionado muito bem é o disulfeto de molibdênio. Então aqui tem como que é feita essa síntese, eu não vou entrar em detalhe, mas só saber que é um disulfeto de molibdênio. Ele é obtido por essa reação que tem ali do lado esquerdo, bem no meio, né? E também do lado de oxidação de etanol, esse aí nós já temos vários catalisadores desenvolvidos, né? A base de níquel, cobalto, ferro. Então são todos materiais que são relativamente baratos. Então, nesse carro, por exemplo, da Toyota, o Toyota Mirai, aqueles tanques amarelos, eles podem ser totalmente substituídos por uma célula de reforma de etanol que tem um tamanho do tamanho de uma caixa de sapato. Então nós vamos tirar esses tanques monstruosos aí e botar ali uma caixinha de sapato que vai dar conta desse hidrogênio. Com isso nós conseguimos fechar o ciclo. Ou seja, a nossa ideia é um carro verde que vai ser movido a hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde, ele pode ser, o carro ele vai num posto e é abastecido com etanol. Esse etanol, ele vai ser convertido a hidrogênio. Isso daí, então, vai passar por uma célula combustível, por um motor elétrico e nós vamos ter esse carro rodando. A gente consegue fechar o ciclo sem precisar usar tanques de armazenamento de hidrogênio dentro do carro. É um tanque muito perigoso.
em situações de acidente ele é muito perigoso. Ele é um tanque muito caro por causa disso. Tem uma estrutura muito especial para ser feita. Não precisa de investimento massivo na produção de hidrogênio, que existe produção de hidrogênio em grandes quantidades e tem um centro de abastecimento. O próprio carro vai gerar o seu hidrogênio. E o etanol é um composto estratégico aqui no nosso país. Pode ser usado outros derivados da biomassa, hein? Como, por exemplo, outros países podem também usar isso daí. Bem, meu tempo está praticamente esgotado. Aqui são as atividades que nós estamos fazendo. Ou seja, vocês viram que eu mostrei uma célula pequena. Hoje nós estamos ampliando aquela célula, né? E desenvolvendo catalisadores cada vez mais baratos para torná-la viável. Nós já temos projetos com a Volkswagen, nós já temos projeto com a Cummins, nós já temos projeto com a Bosch, nós já temos projeto com outras empresas, né? Tem uma startup envolvida, está escrito ali embaixo que a Shield é daqui de São Carlos, essa startup, não é só feita na universidade. Esse daqui é uma bancada de teste que simula um veículo elétrico, onde lá no número 3 é a nossa célula de reforma eletroquímica do etanol, que joga na célula combustível, que é a número 2, e a eletricidade gerada vai para o número 15 ali, que é o motor elétrico. Ela tem o número 4, que é um tanque normal de etanol, e ela precisa de um tanque muito pequeno de hidrogênio, que é o número 5. Então esse carro ele tem bastante espaço, né? Mas é uma tecnologia que ainda está um pouco cara, mas isso, no momento que isso começa a ser produzido em larga escala, como é um carro normal hoje, né? O preço vai cair, ele cai pelo menos 1/3 o preço disso. Bem, aqui são os detalhes dessa bancada, é uma bancada que vai simular o carro elétrico, nós já estamos montando essa bancada, e aqui são os financiadores dessas pesquisas, né? Então, tem alguns pesquisadores aí que trabalham na nossa equipe, né? O professor Hamilton, o Dr. Nelson, o Dr. César, o Dr. Seite, o Dr. Diego. Essa pesquisa, grande parte dela é financiada pela FAPESP, pelo CNPq. Também nós temos um aporte financeiro da Shell, da empresa petrolífera Shell, e também nós estamos ligados a esse Research Center for Greenhouse Gas Innovation. Ou seja, vocês devem ter ouvido falar há pouco tempo atrás dos ônibus a hidrogênio que estão rodando lá na USP em São Paulo, e mesmo também tem um Toyota Mirai que está rodando lá, e esse daí é desse centro aí que a gente também faz parte dele. Bem, e finalizando, eu agradeço a atenção de vocês. Não sei se eu tenho tempo para responder alguma pergunta, mas se eu não tiver, lá fora a gente está à disposição, viu? Bom dia, professor. Meu nome é Caio, eu trabalho com empresa de telemetria, né, com frotas, e eu tenho duas perguntas, na verdade. Bom, no começo o senhor falou que a projeção para a produção de barril de petróleo em 2045, em relação à produção atual, seria um aumento de 10 milhões de barril por dia. E a minha pergunta esse número representa uma queda na produção de barril de petróleo ou a gente ainda não chegou no pico? Não, na realidade é um aumento mais lento, né? Mas por quê? Porque estão surgindo, isso falando no setor veicular, hein? O setor de transporte. Isso porque, por exemplo, na Europa, né, eu tive lá recentemente e eu vi lá na Holanda, é impressionante a quantidade de carros elétricos que já tem rodando lá. Então, mais ou menos, aí, entre 15% e 20% da frota já é elétrica. Então, é lógico, isso aí está substituindo lentamente, né, os veículos a combustão interna. Agora, na Europa, a Europa não é um bom exemplo. Porque você tem que carregar o carro, a bateria, né? Você chega num posto e carrega o carro. Essa eletricidade, ela vem, né, da queima, é de usinas termoelétricas. Ela vem da queima, né, de gases, né, que são derivados do petróleo, né?
Sim. A minha segunda pergunta, acho que você respondeu no final com o esquema do carro. Então, na verdade, os carros movidos a hidrogênio, eles são elétricos. São elétricos. Pode também, por exemplo, com a Volkswagen, nós estamos com 2 projetos com a Volkswagen. Com a Volkswagen, ela quer só mexer com veículos de transporte pesado, caminhões. Então, ele já tem um caminhão elétrico, um caminhão a hidrogênio no Brasil, mas só que é queima direta do hidrogênio no motor. É um motor já feito para queimar hidrogênio. E nós estamos com outro, que nós vamos também, nesse outro veículo, nós vamos colocar esse tipo de célula de eletrólise aqui para gerar hidrogênio e célula combustível para o caminhão andar. Tá, então a implantação do combustível a hidrogênio no Brasil, a gente pode afirmar que vai ser através do etanol com motor a combustão, pelo projeto. Não, veja bem, eu acho que não vai existir uma única solução. Vão existir várias soluções, né? Uma delas é o hidrogênio feito por uma técnica que nós estamos propondo. Isso daí ainda está muito no começo. Nós já temos protótipos lá funcionando muito bem, protótipos de célula, hein? Não de veículos. Ainda não conseguimos colocar num veículo. Primeiro a gente quer colocar nessa bancada. Aí, uma vez que funcionou bem na bancada, vai para um veículo, né? Mas a nossa previsão é que isso daí vai levar ainda para ter veículos rodando comercialmente uns 20 anos. Mas eu pretendo, em 2, 3 anos, já estar com um veículo rodando aqui na cidade de São Carlos, com hidrogênio produzido a bordo, de demonstração. Muito bom. Eu acho que... Eu queria agradecer ao professor. Eu vou aproveitar aqui também, vou fazer uma, já que estou com o microfone na mão. Você falou do problema dos carros elétricos, que você ia comentar. E aí eu acho que na resposta que você deu para ele, você comentou, mas eu queria saber se é isso mesmo. Se o problema da eletrificação é a forma de abastecimento, de onde está sendo gerada essa energia, e se for isso, se o Brasil, né, é um lugar que os carros elétricos fazem sentido, no sentido de ser menos poluentes de fato, porque estão usando energias mais renováveis. Isso, no caso brasileiro, né, nós temos essa vantagem, né, que nós temos aí mais de 80% da nossa fonte de energética é renovável, né? Então essa é uma vantagem que são poucos países que têm isso, hein? O Brasil é um deles. Mas não é só isso, né? Por exemplo, o carro elétrico, a bateria, né? As baterias são de lítio. Não tem lítio suficiente para trocar toda essa frota que está rodando hoje. Então, o carro ele já está começando a atingir um patamar que não consegue mais extrair lítio da crosta terrestre, né? O Brasil mesmo está procurando muito lítio e tem descoberto alguma coisa, mas o grande produtor de lítio aqui na América do Sul é a Bolívia, né? E infelizmente, os países produtores de lítio também têm uma política muito instável. Uma delas é a própria Bolívia aqui, que nós já vimos que tem uma política instável. O Afeganistão produz lítio também, tem uma política que não dá para contar com... Infelizmente, o mundo não pode contar, né? Mas isso não é o mais sério, não, hein? Essas baterias de lítio, na realidade, era uma mistura de lítio, cobalto e outras coisas. Quando você mistura, depois é muito difícil você separar isso daí. Então, reciclar essa bateria, que daqui a pouco vai começar a reciclagem, elas vão durar aí de 8 a 10 anos. Então, por exemplo, você pega o carro da Tesla, né? Eles estão chegando já quase nessa idade. Não se sabe o que vai fazer com essas baterias. Ainda não tem uma tecnologia para reciclar essas baterias, né? Então, você veja bem, as baterias de celulares hoje já é um problema, são de lítio também. A maioria delas são de lítio, e já é um problema para reciclar. Imagina dos carros, né, quando começar. Então, tem uma preocupação ambiental muito grande nesse aspecto.